Na alvenaria estrutural, as tensões elas se distribuem de maneiras diferentes do que o concreto armado. No concreto armado, por exemplo, né? No concreto armado a gente tem chamado o pórtico equivalente, o colega está comentando aí, que eu tenho pilares e tenho vigas. Eu tenho um pórtico que recebe esses carregamentos que transferem, então eles absorvem esse carregamento e transferem para a nossa fundação. Isso faz diferença no dimensionamento do pilar, faz diferença no dimensionamento da viga e faz diferença na fundação, tá? Então faz diferença em todos esses aspectos. As forças horizontais, aqui a gente está falando especificamente do vento, ela causa uma flexão composta nas edificações. Vamos tentar um papel aqui, vou pegar um livro, vai, aqui, ó. Todo mundo vê, né? Esse é um livro que eu recebi ontem de presente da editora, esse livro aqui, ó. Vamos usar ele como exemplo. Se eu tenho a edificação submetida só a carregamentos verticais, eu não tenho flexão composta, eu tenho flexão simples, normal. Às vezes só compressão simples que a gente chama, tá? Nem flexão eu chego a ter. Chego a ter nesse plano aqui, mas não essa de contraventamento que a gente chama. Então eu tenho a carga aqui. Quando eu tenho uma carga lateral aqui, eu vou ter né? Eu vou ter quase praticamente uma linha neutra aqui, ó. E aí eu tenho isso quando a carga está aplicada aqui, né? Eu vou ter tração e compressão. Tração e compressão. Essa é a nossa flexão composta, a flexo-tração e a flexo-compressão. O que muda para um sobrado, para edificação de grande porte, é que quanto maior a influência do vento, né? Maior o edifício, maior a influência do vento, maior a área de influência, maiores os esforços devido ao vento nessa edificação. E aí muda-se muito mais o dimensionamento por si só desses elementos. Hoje mesmo eu estava gravando algumas aulas do Master em alvenaria estrutural, que a gente faz isso para cada grupo de subestruturas, tá? Um exemplo normal lá. Vou até ver se eu tenho aqui um desenho para vocês. Bom, quanto maior, né, a edificação, maior o gradiente de vento. Por uma casa terra, portanto, faz diferença? Faz, mas a diferença é muito menor. Médio, grande porte. O que vai mudar aqui, para vocês terem uma ideia, é o braço de alavanca muda, que é o meu Z, para cálculo do momento gerado em função da força, e muda a minha cota Z também para o cálculo do S2, lá na minha norma NBR 6123. Norma de vento está em revisão e é regida, é o que rege o nosso cálculo das cotas de vento. Então, quanto maior isso, maior o meu Z, e o coeficiente S2 muda, tá? Completamente. Pensando do ponto de vista de contraventamento, a gente está pensando nisso aqui, ó. Numa edificação de concreto armado, eu tenho pórticos. Então, os carregamentos de vento, os laterais, são aplicados nos nós. E aí, eu tenho essa distribuição entre pilares, que nem a alvenaria eu não tenho pilares, pelas vigas. Então, tanto os pilares ajudam a contraventar, quanto as minhas vigas. E aí, uma aspa desvantagem, no caso do concreto armado, é que as cargas estão concentradas, as cargas estão pontuais nos nós, nos pilares e nas vigas, o que gera tensões mais altas. Não confundam carga com tensão, tá? Tensão é força dividida pela área. Como eu tenho uma área menor, as tensões aqui são maiores, tá? O que acaba, claro, gerando armaduras, já que armaduras elas são para combater esforços de tração, tá? Eu tenho concentrações e tensões de trações maiores e armaduras também maiores. No caso da alvenaria, o que me ajuda a equilibrar isso, tá? São as nossas lajes também. Então, é o pano de contraventamento. E, gente, nós estamos chamando de contraventamento, mas não é a única força lateral, né? Eu tenho aqui sim a pressão do vento, que é aplicada, pessoal, entender, no plano, tá? E quem contraventa essa pressão gerada pelo vento são as paredes. Todas as paredes, elas têm função de o chamado efeito de contraventamento. E aí,
Quem ajuda a distribuir melhor isso são as minhas lajes. Ó, além das paredes, a laje acaba assumindo na alvenaria uma função de diafragma rígido. Poxa, o que é isso, Rangel? Uma laje, normalmente, ela tem função principal, né? A função principal da laje é absorver esforços axiais. Ela se deforma e joga carga para as lajes. Na alvenaria, para edificações, eu diria a partir de 8 pavimentos, principalmente, a laje ela tem uma função importante nisso, ó, de ajudar a levar, já que eu não tenho viga, eu tenho parede, efetivamente, de ajudar a distribuir esses carregamentos para outras paredes e equilibrar essas tensões. Por isso que laje treliçada, por exemplo, não é recomendado para edifícios de alvenaria a partir de 8 pavimentos. Mas edificações menores, como as tensões são menores, a laje não tem uma importância tão grande assim para esse tipo de carregamento, então a distribuição das tensões são no outro plano, tá? Então é uma função importante de contraventamento.